Olá pessoal, desta vez estamos aqui para falar acerca de diarista e empregada doméstica. Na verdade, nós falaremos da diferença entre diarista e empregada doméstica. Como sempre, faremos perguntas e respostas e daremos as respostas aqui. Casos práticos são bastante importantes, sempre é importante trazer as decisões judiciais, as sentenças, porque elas são muito esclarecedoras e as pessoas começam a saber como os juízes pensam, o que nós chamamos de jurisprudência. Então vamos lá, consequência financeira. Qual a consequência financeira do vínculo, do reconhecimento do vínculo empregatício? Então, a empregada, ou seja, a trabalhadora, a suposta empregada, ela vai até a Justiça do Trabalho, promove uma ação judicial, uma reclamação trabalhista, dizendo que não é diarista, dizendo que é, na verdade, uma empregada doméstica. Qual a consequência financeira disso? Nós falaremos disso também. A lei, a fundamentação legal, qual é ou quais são as leis que tratam do assunto. Teses e provas, muito importante aqui. Qual a tese que o advogado da contratante terá e qual a tese que o advogado do contratado, no caso a gente chama reclamante e reclamado, tá? Reclamante e reclamada também. Reclamante é o trabalhador que nesse caso aqui está pedindo o vínculo empregatício, dizendo que é empregado doméstico. Reclamada é aquela pessoa que contrata os serviços para seu lar, tá? No caso aqui será reclamada. Sentenças, que nós já falamos, nós traremos casos práticos aqui, você conhecerá, se nunca viu uma sentença, vai ver hoje. Vamos lá então, consequência financeira. Quais são as verbas trabalhistas? Como em todos os casos, as verbas trabalhistas são aqui saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, 1/3 sobre férias vencidas, férias proporcionais, 1/3 sobre as férias proporcionais, FGTS, férias vencidas, enfim, caso haja, né? E benefícios como vale transporte, por exemplo. Além disso, pode haver outras questões, como por exemplo, empregada doméstica gestante, né? O vínculo empregatício, a estabilidade da gestante, horas extras, enfim, outras coisas que podem decorrer da relação de trabalho se for reconhecida. Lei. Nós falamos, na verdade, que iríamos abordar a fundamentação. Nós temos duas abordagens importantes aqui, essenciais. Primeiro, a Lei 5.859 de 72, ela dispõe sobre a profissão de empregado doméstico, tá? Entenda-se também empregada doméstica. Artigo 1º, ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de natureza contínua. Isso aqui é o mais importante, é o que nós abordamos. Assim considerado. Por que é importante esse artigo 1º? Porque ele vai definir quem é o empregado doméstico. Aqui você já pode ter uma certa diferença, uma certa noção da diferença entre diarista e empregado doméstico. Por quê? Porque a lei diz, assim considerado aquele que presta serviços de natureza contínua. Tá, ok? Essa continuidade vai ser muito importante para a diferenciação, você perceberá isso mais adiante. CLT, artigo 3º, considera-se empregado, mais uma definição, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante salário, tá? Então aqui, ó, não eventual, mais uma vez. A continuidade, por quê? Porque não é eventual. São duas definições, são dois conceitos da lei acerca do empregado, da relação de emprego, né?
Teses e provas, muito importante. Nós teremos as teses dos advogados, tanto da parte de uma parte quanto da outra, ou seja, reclamante e reclamada. O reclamante é o trabalhador que está reclamando seus direitos na Justiça do Trabalho. Reclamado ou reclamada é, nesse caso, aquela pessoa que foi levada à justiça, né? É o reclamado ou reclamada. Trabalhador, reclamante. O que em tese, ele tem um pedido, ele faz uma minuta, o advogado faz uma minuta, faz a ação judicial, e nós temos a petição inicial, que nós chamamos. Essa petição inicial, ela conterá o pedido. O que é o pedido? São as verbas rescisórias, em suma, tá? A grosso modo, são as verbas rescisórias. Aí ele vai colocar um pedido com valor lá. Vai ter a narrativa dele, a tese. Qual seria a tese? Nesse caso, ele terá que falar que houve continuidade dos serviços, que não era eventual, era contínua, que havia subordinação, e ele vai adequar a tese dele conforme a lei e jurisprudência. E as eventuais provas, as provas documentais e testemunhais, por exemplo, documentos, recibos e alguma coisa que comprove que a pessoa de fato tinha um vínculo empregatício. E testemunhas também, né, que é o mais importante aqui. Nesses casos, geralmente o que acaba definindo são as testemunhas. Contratante, quem contrata o trabalhador, no caso aqui a reclamada ou reclamador, como nós falamos, quem paga o serviço, para ficar mais fácil de entender. Pede improcedência, ele pede que a ação seja julgada improcedente, né? Que o trabalhador não tenha razão. A narrativa e a tese vai ser o contrário, tudo que pediu aqui, ele vai fazer uma tese contrária aqui. Vai dizer que é esporádico, sem subordinação, sem vínculo empregatício, conforme lei e jurisprudência. Provas eventuais, documentos e testemunhos, assim como no outro caso que nós falamos. Agora, sem perda de tempo, sentença. Bastante importante falar sobre a sentença, falando o que a reclamante pediu. Ela fez uma reclamação trabalhista, postulando o reconhecimento do vínculo empregatício. Vínculo empregatício. Aqui já vem a fundamentação da juíza. Esta aqui, isso que você está vendo, é a sentença, tá? É a própria sentença, é a folha da sentença, não foi transcrito, tá? É a cópia da sentença. A reclamante postula o vínculo empregatício doméstico no período tal, afirmando ter prestado serviços à reclamada como empregada. Ela está pedindo vínculo empregatício como empregada doméstica. E também alegou ser detentora de estabilidade conferida à gestante, postulando as demais verbas decorrentes do vínculo empregatício. Como nós vimos lá no início, o vínculo empregatício, uma vez reconhecido, ele gera direitos a verbas rescisórias. Então ela está postulando as demais verbas decorrentes do vínculo empregatício e da estabilidade provisória. A reclamada se defendeu, a pessoa que contratou o serviço se defendeu, alegando que a autora era diarista. Olha o que eu estou dizendo aqui, ó, a tese contrária, a tese de defesa. Alegou que, na verdade, a reclamante era diarista e não empregada doméstica. E que no período declinado, a autora compareceu cerca de 5 vezes na casa para trabalhar como diarista, apenas em ocasiões de realização de festividades. O que nós estamos percebendo aqui é que a tese, como nós dissemos lá atrás, a tese foi negando a continuidade, ó. Compareceu cerca de 5 vezes. Qual que é a intenção aqui? Afastar a continuidade. Para quê? Para que não seja reconhecido o vínculo empregatício, uma vez que um dos requisitos é justamente a continuidade. A prova oral, aqui é o depoimento das testemunhas. A prova oral colhida reforça a tese patronal. Aqui você já entende que o juiz, a prova oral acabou favorecendo quem? A reclamada. De que ausentes os requisitos ensejadores da relação empregatícia como doméstica. Traduzindo, o juiz entendeu que a prova oral ela demonstrou que os requisitos para se reconhecer o vínculo empregatício estavam ausentes. A última página da sentença, aqui nós já estamos concluindo a apresentação.
No caso vertente, a reclamante não logrou comprovar, a trabalhadora não obteve êxito em comprovar que prestasse serviços como doméstica, com exclusividade para a reclamada, eis que sequer produziu prova testemunhal robusta. A juíza está entendendo aqui que não houve exclusividade também, é mais um dos requisitos, tá? A empregada doméstica não pode prestar serviços em uma casa, em outra, como se fosse uma autônoma e depois querer o vínculo empregatício. Para requerer o vínculo empregatício tem que haver exclusividade. Aqui a juíza está dizendo que não foi comprovada a exclusividade, que não houve prova testemunhal robusta. Evidenciada a condição de diarista, não havendo que se falar em reconhecimento do vínculo empregatício, por não preenchidos os requisitos do artigo 3º, nós falamos lá atrás, e da lei 585972 nós também falamos lá atrás. A juíza trouxe como fundamentação também uma jurisprudência aqui, na verdade 2 decisões de tribunais, faltando a sua decisão. Então tudo que nós falamos, jurisprudência, lei, você percebe que está exatamente aqui. O advogado sempre tenta pensar como juiz, porque é aí que ele avalia se a ação se é possível promover a ação ou não. Ele vai pensar se aquele caso é possível convencer o juiz, e nesse caso você percebe que o que nós falamos lá atrás é justamente o que os juízes levam em consideração, tá ok? Por fim, qual a conclusão? Improcede o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, afastado todos os demais pedidos. A juíza julgou a ação improcedente, ou seja, a reclamante não levou nada do que ela pediu. Assim, nosso canal